Benjamin detesta Clodoaldo. Resolve dar fim na vida dele. Pega uma faca e enche Clodoaldo de facada. Clodoaldo, num último suspiro, sai correndo, mas Benjamin sai correndo atrás dele. Clodoaldo tropeça e cai. Benjamin saca uma arma e na hora que vai atirar, Clodoaldo fala: "Não, por favor, nós já fomos amigos, poupe a minha vida." Benjamin fica sensibilizado e resolve poupar a vida do desafeto. Nisso, chega a ambulância, leva Clodoaldo para o hospital e Clodoaldo se restabelece. Do que estamos falando? Nosso tema de hoje é desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Vamos começar pelo artigo 15 do Código Penal, que é desistência voluntária e arrependimento eficaz. Esse primeiro exemplo que eu te dei foi sobre desistência voluntária. O nome já fala tudo. Desistiu voluntariamente. O que aconteceu? Ele iniciou a execução e ele desistiu por vontade própria. Ele não foi coagido, ele não foi forçado. A decisão de desistir foi dele. No caso, não precisa ser espontâneo. No meu exemplo, Clodoaldo pediu clemência, pediu pela vida dele. Então, não foi uma decisão espontânea do agente, mas foi voluntária. Ele que resolveu que ia parar. Ele poderia ter optado por continuar, mas não. O que vai acontecer? Ele vai responder pelos atos já praticados. No caso, vai responder pelas facadas, mas não vai responder pela tentativa de homicídio no caso do tiro que ele ia dar e não deu. Então, como que a gente vai diferenciar a desistência voluntária da tentativa? É muito simples. Tem desistência quando ele pode continuar, mas não quer. Se ao contrário ele quisesse continuar, mas não pode, seria tentativa. Ficou claro isso? Isso é um macete bem legal para a gente diferenciar o que é a desistência voluntária de tentativa. Vamos falar agora do arrependimento posterior, que também está no artigo 15. Vamos ver o que está escrito no artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede o resultado só responde pelos atos praticados. Então, a gente tem as duas situações aí. Tem o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária. Ou impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz. Então vamos lá, vamos falar agora do arrependimento eficaz, que também está no artigo 15 do Código Penal. Nesse caso, ele não interrompeu a ação, ele fez a ação toda, fez tudo o que tinha que ser feito. E depois ele impede que o resultado aconteça. Óbvio que a gente entende melhor com exemplo. Tem uma chata aqui na minha casa me visitando que não vai embora nunca. Já sei, vou colocar veneno no suco dela para ver se ela evapora, vai dessa para melhor. Fui lá, fiz um sucão, coloquei veneno, dei para a pessoa tomar. A mulher começa a estribuchar e vai morrer. Aí eu me arrependo do que eu fiz. Corro lá e dou o antídoto pro veneno, para o veneno não fazer efeito. E aí, graças a Deus, corta o efeito do veneno. O que aconteceu? Eu pratiquei a ação inteira. Eu coloquei veneno no suco, dei o suco para a mulher tomar. Na hora que começou a acontecer o resultado, eu me arrependi, fui lá e dei o antídoto.
O arrependimento foi eficaz, deu certo. Nesse caso, é esse instituto do artigo 15, arrependimento eficaz. Poderia ter sido a situação do antídoto que eu dei, não dá certo e a mulher morrer. Aí não seria um arrependimento eficaz, porque não foi eficaz. Eu responderia pela morte da pessoa. Então, assim, arrependimento eficaz e desistência voluntárias estão no mesmo artigo, artigo 15, e são duas situações diferentes. Deu para entender? Vamos agora falar do artigo 16 do Código Penal, que fala de arrependimento posterior. É um instituto diferente. Vamos lá. O arrependimento posterior, ele se aplica em crimes que têm prejuízo material. Por quê? Porque para configurar, tem que reparar o dano ou restituir a coisa, patrimônio, material. Entendeu? O arrependimento posterior acontece depois da consumação do delito, o delito já está consumado. Aí a pessoa se arrepende posteriormente e vai lá ou devolver a coisa ou reparar o dano. Aí aconteceu o arrependimento posterior. Isso é causa de diminuição da pena. Antes do recebimento da denúncia ou da queixa, a pessoa tem que ir lá ou restituir a coisa ou reparar o dano. Nesse caso, vai configurar arrependimento posterior, que é o artigo 16 do Código Penal. Então, reforçando, tem que ser crime com dano material. Não se aplica a crimes que haja lesão que não seja patrimonial, certo? Tem que ser feito essa restituição da coisa ou essa reparação do dano até o recebimento da denúncia ou da queixa e diminui a pena de 1/3 a 2/3. Esse é o artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior. O nome já fala, arrependeu depois de feito. Ficou claro? O que vocês acharam? Hoje a gente falou desses 3 institutos do direito penal, artigo 15 e artigo 16, arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior. Eu quero que vocês comentem, que vocês falem se gostou, se não gostou, se tá claro, se não tá claro. Por quê? Porque eu preciso saber se tá legal para modificar se não tiver, ou para continuar se estiver. Por onde vocês podem comentar? Nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Vocês podem chamar a gente pelo WhatsApp, não só para falar sobre isso, mas para tirar quaisquer dúvidas sobre o nosso material, sobre o nosso método de ensino. Quem não conhece ainda, vai lá no www.entendeudireito.com.br, conhecer o site. É um site de assinatura, você tem acesso a todo o conteúdo disponível. Existe um plano que permite download e impressão, existe um outro plano que permite a visualização em tablet, celular, computador, no que você quiser, tá? Então eu espero o feedback de vocês, espero o comentário, espero coraçõezinhos ou pode ser também, né? A gente tem que aprender a lidar com crítica. Tá bom? Beijo e até amanhã com a próxima aulinha de Direito Penal. Beijo!